Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar com o nosso curso de Cálculo 1. Na última aula a gente definiu a integral de Riemann, né? a integral definida. Hoje a gente vai estudar algumas propriedades dessa integral, beleza? Então esse é o objetivo do vídeo de hoje, a gente vai estudar algumas propriedades importantes da integral, certo? Essas propriedades vão ser utilizadas quando a gente for falar sobre o teorema fundamental, sobre o teorema fundamental do cálculo na próxima aula, certo? Então, vão ser 9 propriedades e essas propriedades vão ser justificadas com argumentos geométricos na maioria das vezes, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes sobre demonstrações, porque a gente viu na última aula que a definição da integral não é muito simples, né? Lembra que para a gente definir a integral de a até b de uma função f de x dx, a gente definiu isso aqui como o limite, quando n tende a infinito, né, de somatório das somas de Riemann, né, que a gente definiu. É somatório de i igual a 1 até n de f de ti vezes ti menos ti menos 1. Beleza? Isso aí foi o que a gente viu na última aula, onde esses pontos ti's aí, né, xi no caso, como a gente fez da última vez, eles eram obtidos por uma partição do nosso intervalo AB. Ou seja, a gente tinha A, que era igual ao ponto inicial, T0, né, x0, enfim. Deixa eu colocar x0 mesmo, certo? Aqui, ao invés de T, colocar x, porque aí fica mais condizente com o que a gente fez na última aula, né? Pronto, xi menos 1. Então, a gente tem uma partição do nosso intervalo AB. O A seria o x0, que é menor que o x1, que é menor que o x2, que é menor que o x3 e assim por diante, até a gente vai ter menor que xn menos 1, que é menor que o xn, o último ponto, que é justamente o B, que é o extremo da direita do nosso intervalo. Então, isso aqui a gente chamou de uma partição, certo, do intervalo AB, e o resultado não depende da partição que a gente escolher, certo? O que interessa é que quando o número de pontos nessa nossa partição ele tender a infinito, essa sequência de aproximações aqui, ela vai ser convergente, ela vai se aproximar de um valor, esse valor que a gente chama de justamente integral definida da função f de x dentro desse nosso intervalo, certo? Então, agora a gente vai para as nossas propriedades. Vamos para a propriedade 1. A propriedade 1, ela fala sobre a integral de uma constante. Então, quanto é que dá? Então, ó, digamos que c é um número real, beleza? Então, o que é que eu posso falar sobre a integral de a até b de c dx? Quanto que vai dar isso? Bem, eu afirmo que isso aí vai dar igual a c vezes b menos a, certo? Isso é fácil de a gente perceber usando uma argumentação geométrica. Por quê? Porque a gente sabe que essa integral aqui, no caso de a função f de x, ela ser uma função que é não negativa, que ela nunca fica negativa, tá certo? Essa integral, ela dá o mesmo valor numérico da área que está acima do eixo x, certo? Entre a e b, e abaixo do gráfico da função. Então, se a gente supuser aqui, tá, que o c é uma função, ele é um número positivo, tá? Por exemplo, maior ou igual a zero até, tá? Mas com um número positivo fica mais fácil de visualizar. Então, vamos imaginar que o c aí, ele é maior que zero, mas esse resultado vale também se o c for negativo, certo? Então, digamos que o c ele é um número positivo. Digamos que aqui eu tenho o a e aqui eu tenho o b. Então, quem é que é a área que está acima do eixo x, entre o a e o b, e que está abaixo do gráfico da função? Como que é o gráfico da função? Nesse caso, é uma função que ela é constante, né? Ou seja, o seu gráfico vai ser uma reta horizontal. O que eu quero é a área desse retângulo aqui. Como que faz para calcular a área de um retângulo? Bem, simples, né? A área é o quê?
É a base vezes a altura. Quem é que é a altura? É C, é a medida desse comprimento aqui, que é C, justamente C. E quem é a base? É a medida desse segmento aqui de baixo. Então, como eu estou supondo que o B é maior, né, então a medida aqui vai ser igual a quem? Vai ser B menos A. Então, deu exatamente o que tinha lá em cima, tá? Então, como eu falei, a maioria das justificativas aqui vai envolver argumentos geométricos, para a gente escapar de ter que lidar realmente com a definição. Em algumas situações eu vou realmente usar a definição, tá? Mas eu vou tentar ao máximo evitar isso. Vamos para a segunda propriedade e também para a terceira propriedade, que a gente vai enunciar as duas de uma vez só. Então, a segunda propriedade diz o seguinte: se eu tiver a integral de a até b de uma soma de funções, então de f de x mais g de x, certo? Dx, isso aí dá igual à soma das integrais. Então, a integral da soma é igual à soma das integrais. Isso era esperado. Por quê? Porque a gente definiu a integral em termos de um limite, né? Em termos de um limite. E a gente sabe que o limite da soma é igual à soma dos limites. Da mesma forma que a derivada tem essa mesmíssima propriedade, né? A derivada da soma é a soma das derivadas, ela herda também essa propriedade da mesma propriedade dos limites. A integral ela herda do mesmo jeito, beleza? Aqui vale para a soma, vale também para a diferença, para a nossa subtração aqui. Se eu tiver a integral de f de x menos g de x, aí, claro, o resultado não vai ser a soma das integrais, mas vai ser a diferença das integrais. Então, a integral de f mais g dá a integral de f mais a integral de g. A integral de f menos g vai dar a integral de f menos a integral de g. É isso que eu quero representar aqui com essa notação, tá? Vamos enunciar logo também a terceira propriedade. A terceira propriedade é outra que já vem diretamente de uma propriedade análoga que existe para os limites. Então, se C é um número real, certo? Então, eu posso afirmar que a integral de A até B de C vezes f de x dx, beleza? Isso aí vai ser igual a C vezes a integral de A até B de f de x dx. Em outras palavras, né, a gente já viu isso lá no início do curso, que o limite, certo? Quando x tende a, sei lá, a de c vezes uma função, é igual a c vezes o limite da função quando x tende a a. Ou seja, a gente pode passar essa constante multiplicativa que está aqui dentro para fora do limite. O mesmo ocorre aqui com a integral e também é o mesmo que ocorre com a derivada, né? A gente pode tirar a constante multiplicativa daqui e colocar ela aqui na frente, multiplicando o resultado do que resta dentro da integral. Beleza? Então, isso aí é uma propriedade que é bem direta, a gente não tem nada para fazer aqui. Essa propriedade ela é decorrente da propriedade análoga dos limites. Mas vamos fazer, certo? Só pelo menos para desencargo, para desencargo de consciência, essa propriedade 3 aqui. Vamos fazer a justificativa dela. Certo? Então, digamos que eu tenho aí a minha partição do intervalo AB, certo? Então, vê, quem é que seria a integral de A até B de C f de x dx? De acordo com a definição, isso aqui vai ser o limite, quando n tende a infinito, certo? De quem? Da soma de i igual a 1 até n da minha função. Quem é que é a minha função que está na integral, né? Quem que é o meu integrando? É c f de x. Então, aqui vai ficar c f de xi, certo? Aqui no lugar de f de xi, simplesmente, porque aqui eu só tinha f de x, aqui eu tenho agora cf de x. Então, aqui vai ficar cf de xi, vezes xi menos 1. Certo? Isso aí é a definição da integral. O que é que eu posso fazer agora? Bem, eu vou
abrir esse somatório aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar ele. Isso aí vai dar limite, quando n tende a infinito, de quem? Então, vai ficar assim, ó. C f de x1 vezes x1 menos x0, certo? Vamos colocar... Bem, aí quem seria o próximo? Seria mais cf de x2 vezes x2 menos x1, e assim por diante, até o último termo, que vai ser cf de xn, beleza? Vezes xn menos 1. Certo? Só estou abrindo aquele somatório ali. Bem, esse C aqui, ó, a gente pode colocar ele em evidência, porque ele aparece em todos os termos da soma. Eu vou ter CF de x1 vezes x1 menos x0, mais CF de x2, x2 menos x1. Todos os termos vão envolver esse C aqui. Então, a gente pode colocar o C em evidência. Vai ficar limite, quando n tende a infinito, certo? De C vezes o que restou, que foi f de x1 vezes x1 menos x0, mais f de x2 vezes x2 menos x1, mais, e assim por diante, até mais f de xn vezes xn menos 1. Agora entra aquela propriedade de limites que a gente tinha mencionado antes. Ó. Esse c aqui ele é uma constante multiplicativa dentro do limite. Então, a gente pode jogar esse c aqui para frente do limite, tá? Ou seja, vai ficar c vezes o limite, quando n tende a infinito, de quem? De f de x1, x1 menos x0, certo? Mais reticências até mais f de xn, xn menos 1. Beleza. E o que foi que restou aqui dentro agora? Se a gente organiza isso e escreve na notação de somatório, vai ficar c vezes o limite de n tendendo a infinito de quem? Ó, isso aqui é f de x1, x1 menos x0. É esse termo aqui quando i for igual a 1. Depois eu vou ter mais f de x2, x2 menos x1. É esse termo aqui quando i for 2. Ou seja, essa soma aqui pode ser vista como justamente esse somatório. I igual a 1 até n de f de xi, beleza? Xi menos 1. Mas aí agora, quem é que é esse limite aqui? Esse limite aqui inteiro, ele é justamente pela definição da minha integral, ele é a integral de a até b, certo? De f de x dx. Tá? Então, pronto, aí está essa justificativa. A gente só usou propriedades de limites, né? Colocar em evidência, decorreu diretamente da propriedade análoga para limites, tá? Essas duas propriedades aqui, elas juntas, às vezes são ditas, né, como simplesmente dizer que a integral ela é linear, certo? A integral definida é linear. Isso aí vocês vão ver melhor no curso de álgebra linear, tá? O que é que significa uma função ser linear? Tá bom? O que é que significa que uma transformação seja linear? Significa justamente que a função da soma é a soma das funções, tá? E que a função de uma constante vezes algo é a constante vezes a função calculada no algo. Beleza? Então, é isso que significa dizer que algo é algo linear. Certo? Então, a integral da soma é a soma das integrais. A integral da diferença é a diferença entre as integrais. E a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. Se eu tiver alguma constante multiplicativa dentro da integral, eu posso jogar essa constante para fora da integral. Beleza? Maravilha. Vamos, então, agora para a propriedade de número 4. A propriedade 4 diz o seguinte: o que é que acontece se o A e o B forem iguais, forem o mesmo ponto? Certo? Se eu tiver a integral de A até A, de f de x dx, certo? Então, a gente afirma que isso aí vai dar igual a zero, certo? Tem duas formas de se convencer disso. Se o A e o B eles forem iguais, então qualquer partição que eu considerar aqui do meu intervalo vai ter todos os pontos iguais.
Tá? Como todo mundo aqui é igual, então x0 tem que ser A, x1 tem que ser A, x2 tem que ser A, todo mundo tem que ser A. Por conta disso, essa diferença aqui, ó, todo mundo é igual, né? Então todo mundo aqui vai dar zero, certo? Vai ficar somatório de alguma coisa vezes zero, vai dar somatório de um monte de zero, dá zero, limite de zero é zero, tá? Então essa é uma forma. Qual que seria a outra forma? Seria a gente olhar para isso graficamente, que nem eu tinha mencionado. Então, veja, se eu tenho aqui o eixo x, tenho aqui o eixo y, digamos que eu faço a integral apenas de a até a, e vamos supor que a função f de x ela é uma função não negativa, certo? Digamos que o gráfico da minha função está aqui, mas eu só quero olhar para a área que está no eixo x entre a e a, ou seja, está exatamente em cima aqui do a, e está abaixo do gráfico da função. Então, a gente quer o quê? Quer determinar qual é a área desse segmento de reta aqui, ó. A área de um segmento de reta é a área de uma coisa que tem uma dimensão. Qual que é a área de uma linha? Qual que é a área de um segmento de reta? A área é zero, tá? Segmento de reta, não tem área. Então, por conta disso aí que essa integral dá zero. Não tem uma amplitude aqui na horizontal que faça com que a gente tenha uma área cheia. Vai ser simplesmente o segmento de reta. Segmento de reta não tem área. A área dele é zero. Por isso que a integral aqui dá zero. Certo? Mais uma propriedade, vamos lá. Propriedade 5. O que é que acontece se eu inverter a posição dos limites de integração? Lembra que os limites de integração são quem? São o a e o b, né? São os extremos do intervalo da gente, do nosso intervalo fechado. Então, se eu tenho a integral de b até a, beleza? De f de x dx. Então, a gente inverteu os limites de integração. Isso aqui vai ser igual a menos a integral de a até b de f de x dx. Quando a gente inverte os limites de integração, a gente muda o sinal da integral. Qual que é uma forma mais simples de a gente se convencer que isso acontece? Bem, se a gente inverte agora, a gente vai ter agora sim. A gente vai ter b menor do que x0 menor do que x1 menor do que x2. Tecnicamente seria assim, né? Menor do que xn menos 1 menor do que a. Beleza? Então, agora, lembra que o b aqui é maior, então não faz muito sentido a gente fazer isso daqui, certo? Na hora que a gente olha para essa diferença aqui, quando eu fizer xi menos 1, como eu estou invertendo todo mundo, o xi, na realidade, ele não tem como ser menor do que o xi menos 1, né? Por quê? Porque o b ele é maior do que o a. Então, na realidade, essas desigualdades todas aí vão ficar no sentido oposto. Elas vão ter que ficar todas assim, ó. Como o b é maior que o a, então, na realidade, fica assim. O b é igual ao x0, no caso. Tá? O b ele é igual ao x0. Tá? O b é igual ao x0. O x0 é maior que o x1, que é maior que o x2, que é maior que o x3, que é maior que assim por diante, até o xn menos 1, que é maior do que o a, que é o xn, não é isso? Beleza. Então, na hora que eu faço xi menos 1, por exemplo, x1 menos x0, quem é maior agora? Quando eu faço x1 menos x0. O maior é o x0, certo? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar negativo. Quando eu fizer x2 menos x1, na definição da minha integral, x2 menos x1, o maior dos dois é o x1. Então, quando eu fizer x2 menos x1, isso aí também vai dar negativo. Então, todos os termos que ficarem aqui vão dar negativos, porque quem é maior é quem? Quem é maior é o termo que tem o índice menor. Vai ser o xi menos 1 que vai ser maior. Tá bom? Então, por conta disso, o sinal vai inverter. O sinal inverte, daí que sai esse menos que está aqui, tá certo? Então, por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se em alguma situação aparecer alguma integral como essa aqui, ó, a integral de 1 até 0 de f de x dx. A gente não está trabalhando aqui com o maior limite de integração embaixo, né? Porque é de um intervalo de a até b. Então, está implícito que o maior é quem? É o b. Então, se o maior está embaixo, o que é que eu faço? Eu jogo o maior lá para cima, vai ficar de 0 até 1,
de f de x dx, mas aí fazendo isso eu tenho que fazer o quê? Mudar o sinal aqui na frente, tá bom? Então, na hora que eu inverto os limites de integração, eu tenho automaticamente que também mudar o sinal da minha integral. Maravilha. Vamos seguir. Propriedade 6. O que é que acontece se a gente desmembrar essa integral em algum ponto intermediário? Então, vamos supor que eu tenho A menor que um ponto C, que é menor que um certo ponto B, tá? Ou seja, eu estou aqui no meu intervalo de A até B, e eu estou considerando algum ponto aqui no meio do caminho, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a integral de A até B, de f de x dx, ela é igual ao quê? Ela é igual à integral de A até C, de f de x dx, certo? Mais a integral de C até B, de f de x dx. Como justificar isso, pessoal? Bem, justificar isso fica fácil se a gente admitir que f de x é uma função não negativa. Por quê? Porque aí a gente vai ter a área abaixo de um gráfico, né? Deixa eu apagar isso aqui para a gente desenhar isso justamente aqui do lado. Tá beleza? Então, digamos que aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y. Tá? Digamos que aqui eu tenho o a, aqui eu tenho o c e aqui eu tenho o b. Vamos supor também que a função ela é não negativa, como eu tinha falado. Então, digamos que ela tem o gráfico assim. Ela comece aqui em cima, ela suba, desça e termine aqui no B. Certo? Dessa forma, se eu olho esse pedacinho aqui, de A até C, e também olho esse pedacinho aqui, de A até B, então o que é que a gente sabe? Se a gente se limita a essa integral aqui, a essa área aqui, ó, de A até C no eixo x, o que é que essa área representa? Essa área representa a integral de A até C de f de x dx. Certo? Agora, se eu olho apenas para a parte que está entre o C e o B, se eu olho só para esse pedaço aqui, aí essa área representa exatamente o quê? Ela representa a integral de C até B de f de x dx. Mas eu sei também que se eu olhar para a integral inteira, a área nesse intervalo aqui inteiro, eu vou ter quem? Para achar a área no intervalo inteiro, de A até B, eu vou ter a integral de A até B. Ou seja, a integral de A até B, ela é a área de A até B. A área de A até B pode ser vista como a área entre A e C, somada com a área entre C e B. É exatamente isso. Essa aqui é a área, ela é a área total. Essa aqui é a área de A até C. Essa aqui é a área de C até B. Foi simplesmente isso aí que a gente fez, tá? É uma observação óbvia quando a gente olha do ponto de vista da área, mas é algo que é muito importante, tá? E pode simplificar a vida da gente em muitas situações. Então, resumindo, a área total é a soma das duas áreas parciais. Beleza? Maravilha. Vamos para a nossa próxima propriedade, que é a de número 7. A propriedade de número 7 diz o seguinte, ó, se f de x for uma função não negativa, então a integral de A até B de f de x dx também é não negativa. Como que eu posso justificar isso? Não é difícil, né? Porque se a função f de x é não negativa, então o que é que eu sei? Se a função é não negativa, então isso aqui representa uma área, certo? A integral definida de uma função não negativa representa a área que está entre o eixo que está acima do eixo x, né, entre os valores a e b, e abaixo do gráfico da função. Então, isso aqui é uma área. E se é uma área, tem que ser maior ou igual a zero. Não tem o que fazer aqui. Certo? Não pode ser negativa. Uma área não pode ser negativa porque ela é uma medida, né? Certo? Uma medida de algo. Então, ela não pode ser negativa. Vamos, então, agora para a 8ª propriedade, que ela tem muito a ver com essa propriedade 7 aí em cima, que a gente acabou de comentar.
Então vamos supor agora que não é f de x que é maior ou igual a zero. Vamos supor que f de x é maior ou igual que uma certa função g de x. Tá? Então eu tenho duas funções, certo? E que isso aqui vale sempre no intervalo AB. No intervalo AB, a função f de x ou ela fica igual à função g, ou ela está acima, ou o gráfico da função f de x, ou ele está igual ao gráfico da função g de x, ou o gráfico de f de x está acima, certo? Então, se eu sei disso, eu posso afirmar o quê? Eu posso afirmar que a integral de a até b de f de x, dx, isso aí é maior ou igual do que a integral de a até b de g de x dx. Qual que seria a justificativa disso? Bem, a gente vai recorrer de novo a uma área, tá? Vamos ver aqui como é que fica isso em termos gráficos. Em termos de um gráfico, digamos que aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, certo? E no meu intervalo AB, o que é que eu sei? Eu sei que a função f de x está sempre acima ou igual. Então, digamos que esse aqui é o gráfico da função f de x, certo? E vamos supor que o gráfico da função g de x, ele é esse aqui, ó. Ele começa aqui, ele desce, ele começa aqui, aí ele desce, ele encosta aqui, mas não passa e volta e termina aqui embaixo, certo? Então, a função lá em cima, vermelha, ela, aqui em cima, esse gráfico é o gráfico de f de x, tá certo? E de roxo eu tenho o gráfico da função g de x. Então, se eu olho agora para as áreas acima do eixo x, certo? Entre o A e o B e abaixo dos gráficos das funções, o que é que a gente vai ver, né? O que é que a gente vai ver? Ó, se a gente pega tudo isso aqui de amarelo, isso que está de amarelo representa o quê? É a área abaixo do gráfico de g de x, né? Ou seja, isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar a integral aí de amarelo, a integral de a até b de g de x dx. E quem é que seria a integral de a até b de f de x dx agora? De f de x dx, então eu vou ter a área que está toda embaixo do gráfico de f de x. Então eu vou pegar, além dessa parte aqui de amarela, eu vou pegar também essa parte aqui, ó, que eu estou pintando de azul. De azul escuro, certo? Então, a área que está abaixo do gráfico de f de x, ela engloba essa parte aqui amarela. Portanto, a minha função f de x, ela vai ter uma integral maior do que a integral da função g de x, porque a área abaixo do seu gráfico é maior do que a área que está abaixo do gráfico de g de x. Simplesmente foi isso que a gente fez aqui, beleza? Poderia ser que as integrais dessem ainda o mesmo valor, né? Quando é que isso iria acontecer? Ia acontecer se f fosse sempre idêntica à função g de x em todo o meu intervalo AB. Aí, a minha região aí azul não ia existir nada, né? Só ia existir a minha região amarela. Mas deu para entender, né? Essa integral de f ela é maior, por quê? Porque a área que está acima do eixo x e abaixo do gráfico de f é maior do que a área que está acima do eixo x e abaixo do gráfico de g. Por quê? Porque a função f está sempre acima da função g. Na pior das hipóteses, igual. Certo? Beleza, então isso aí justifica mais essa propriedade. E vamos agora para a última propriedade. Vamos ver se eu consigo escrever essa propriedade aqui. Tá? A última propriedade ela diz o seguinte, a nona e última propriedade. A gente tem assim, ó, a gente sabe que f de x está sempre entre um valor mínimo, certo? Que é esse mzinho aqui, certo? Ela é no mínimo o mzinho e ela é no máximo o mzão, certo? Em AB. Então, eu tenho aí os valores extremos, por exemplo, da minha função. Se eu sei disso, então, eu posso afirmar que m vezes b menos a, certo? É menor ou igual que a integral de a até b de f de x dx, que é menor ou igual também a mzão vezes b menos a. Como que eu posso justificar isso? Tem duas maneiras. Tem uma forma
que usa as outras propriedades que a gente já viu, certo? E outra forma também é olhando para as áreas, certo? Bem, ó, de acordo com a propriedade 8, a função maior vai ter um integral maior, tá certo? Então, se eu faço a integral aqui, por exemplo, deixa eu pegar de outra cor, porque vermelho eu já utilizei bastante, vamos fazer de azul. Então, se eu pego essa minha expressão aqui, ó, e integro todo mundo de A até B, quem for maior vai ter um integral maior. Tá? Então, a integral... Peraí, vamos fazer... Aqui não, vamos fazer aqui embaixo, para liberar espaço para ver se a gente consegue desenhar tudo aqui nessa mesma figura. Certo? Então, se eu pego essa minha expressão aqui inteira e integro todo mundo de A até B. Então, eu vou ficar com integral de A até B de m vezes dx menor ou igual que a integral de A até B de f de x dx, certo? Menor ou igual que a integral de A até B de mzão dx. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei essa relação, certo? Essa expressão aqui, todas essas desigualdades, e integrei todo mundo de A até B. Por que é que eu posso fazer isso? Porque eu sei aqui da propriedade 8 que a função maior tem um integral maior. Tá? Então, se eu comparar m com f de x, a integral de f de x é maior que a integral de m, porque f de x é maior que m, maior ou igual. Se eu comparar mzão com f de x, a integral de mzão vai ser maior ou igual que a integral de f de x. É justamente isso que tem aqui. Por outro lado, quem é que é a integral de mzinho entre A e B? Ó, a gente volta agora para a propriedade 1. A integral de uma constante é o quê? É a minha constante vezes o comprimento do intervalo de integração. Então, essa integral aqui ela é igual a quem? A minha constante, m, vezes o comprimento do intervalo, mb menos a. E essa outra integral aqui é o quê? Pelo mesmo motivo, é a minha constante, mzão, vezes o comprimento do intervalo de integração. Aí a gente obtém exatamente o que a gente tinha aqui, certo? Exatamente o que a gente queria. É uma consequência direta da propriedade 1, que a gente escreveu aqui, e da propriedade 8, que a gente escreveu aqui. Tá? E em termos gráficos, como é que dá para a gente visualizar isso? Tá? Então, seria basicamente assim. Ó. Vamos desenhar aqui o eixo y, o eixo x. Para a gente ficar em termos gráficos, mais uma vez, a gente vai precisar que a função seja não negativa, tá? Para poder olhar em termos de uma área. Certo? Então, vamos supor que aqui eu tenho o A, que aqui eu tenha o B, tá certo? Aí vamos supor que o nosso gráfico faz assim, ó, ele começa aqui, sobe, desce e termina aqui, certo? Então, quem é que é o valor máximo da função da gente? O valor máximo da função da gente ele vai estar aqui, certo? Ele é esse valor aqui, que é o mzão, certo? Quem que é o valor mínimo? O valor mínimo é esse valor aqui embaixo. Ele é o mzinho, certo? É o mzinho aqui. Tá? Então, vamos continuar aqui para o outro lado também. Agora, vamos ver apenas entre os pontos A e B, lá no eixo x. Certo? Apenas entre os pontos A e B. Então, vê só, quem é que é igual a mzão vezes B menos A? Mzão vezes B menos A é a área de todo esse retângulo aqui, ó, que tem essa base de B até A, de A a B, e a altura vem tudo isso aqui, daqui de baixo até lá em cima, certo? De 0 até o mzão, beleza? Então, essa última integral aqui, ela é a integral de todo esse retângulo grande aqui. Por outro lado, quem é que é mzinho vezes B menos A? Mzinho vezes B menos A é a área desse retângulo aqui, ó, que tem essa base, e a altura é só esse comprimentozinho aqui, até o mzinho, certo? E a integral que está aqui no meio do caminho, ela é quem? Ela é a área que está abaixo do gráfico. Então, ela pega tudo isso aqui. Certo? Então, repara que essa integral ela é maior do que a área desse retângulozinho. Certo? Porque eu tenho algo além do que eu tenho no retângulozinho, tá? Que é esse pedaço aqui do meio. Certo?
Esse pedaço aqui do meio é algo além da área do retângulozinho, portanto, a integral ela é maior do que isso, que é a área do retângulozinho. Por outro lado, ela é menor também do que a área do retângulo grande, porque no retângulo grande eu tenho esse pedaço aqui que está sobrando e tenho esse outro pedaço aqui que ele também está sobrando, tá? Então, no retângulo grande eu tenho algo a mais do que a área abaixo da curva. Então, isso aqui, certo? É maior do que a integral. Essa que é a justificativa geométrica, certo? Então, são nove propriedades. Vamos recapitular. Qual que é a minha primeira propriedade? Diz que a integral de uma constante de A até B é igual ao valor da nossa constante vezes o comprimento do intervalo de integração. Segunda propriedade é que a integral da soma é a soma das integrais e também que a integral da diferença é igual à diferença entre as integrais. Terceira propriedade, a integral de um número, né, de uma constante multiplicativa multiplicada por uma função é igual a constante passada para fora da integral vezes a integral da função que restou. A quarta propriedade diz que se os limites de integração forem iguais à integral da zero, a quinta propriedade diz o quê? Que se eu inverter a posição dos limites de integração, então eu mudo o sinal da integral, certo? A sexta propriedade diz que eu posso decompor a minha integral em integrais parciais, né? A área inteira é igual à soma das áreas parciais que a gente considerar. A integral de A até C mais a integral de C até B é igual à integral no intervalo inteiro de A até B. A sétima propriedade diz o quê? Ela tem muito a ver com o que a gente viu da relação da integral com áreas, né? Se a função for não negativa, a integral definida de A até B, ela é não negativa, porque ela representa uma área. Oitava propriedade, se uma função ela é maior ou igual do que outra função, dentro do intervalo de integração, então a integral da função maior é maior ou igual, né, do que a integral da função menor. Beleza? E a última diz o quê? Que se eu tenho dois valores aqui, ó, que são os extremos da função, né, o valor mínimo, por exemplo, e o valor máximo, então eu sei que m vezes o comprimento do intervalo é menor ou igual que a integral da função de A até B, que é menor ou igual também que m vezes o comprimento do intervalo. Essa última aí foi uma consequência das propriedades 8 e 1. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente encerra esse vídeo de hoje. A gente está agora com tudo que a gente precisa para falar sobre o mais importante teorema do cálculo e um dos mais importantes teoremas da matemática, que é o teorema fundamental do cálculo, certo? Se você ainda está aqui acompanhando essas aulas até agora, parabéns, mas a gente chegou ao ápice do curso, ao momento mais importante da disciplina, em que a gente vai ver o nosso resultado mais importante. O curso é cálculo que é diferencial e é integral. Mas até aqui a gente só viu a derivada e a integral de maneiras separadas. A nossa próxima aula vai mostrar como que as duas coisas se relacionam. E, na verdade, é como se elas fossem duas faces de uma mesma moeda, porque elas vão estar realmente intimamente relacionadas, tá certo? Então, é isso por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.